Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos abordar a questão do Nordeste açucareiro, ou seja, vamos entender o ciclo do açúcar dentro do nosso país, especificamente na região Nordeste, observando a mão de obra que foi utilizada, de que forma o açúcar foi implantado, desenvolvido, e de que forma ele gerou economia para o nosso país e para Portugal. Lembrando que, nesse período, o Brasil era colônia de Portugal. O que é que vocês vão fazer neste momento? Pegar o seu caderno para as anotações propícias no decorrer da nossa aula. E aí, pegaram o caderno? Sim? Então, bola a todos e vamos começar. Então, nós temos o que aqui na sua tela? A produção açucareira nos primeiros séculos de colonização. O açúcar foi o principal produto para os comerciantes e para a coroa portuguesa. Os melhores resultados vieram das capitanias de Pernambuco e da Bahia, favorecidas pela proximidade da metrópole, pelas terras aráveis, ou seja, as terras produtivas, pelos rios navegáveis que facilitavam o transporte do açúcar. A atividade açucareira foi financiada pelos europeus, principalmente flamengos e holandeses, que forneciam recursos para maquinário, escravos, aumento da área de cultivo e o refino do açúcar. Então, professora, você está querendo me dizer que o açúcar começou a ser colocado em prática, o seu cultivo, no nosso país, a partir do momento que Portugal dividiu as suas terras em capitanias hereditárias, com o objetivo de impedir as invasões indígenas, os ataques estrangeiros e fazer com que os donatários povoassem, desenvolvessem uma atividade dentro do nosso território? Sim. E que dessas capitanias, a que mais deu certo, a que mais evoluiu, a que mais prosperou, de forma geral economicamente, Pernambuco e São Vicente. E aqui, quando se fala da questão do açúcar, nós temos Pernambuco e Bahia. Por quê? Porque o território da Bahia tinha o Porto Seguro, Ilhéus, Salvador, que era de onde saíam para a Europa, principalmente para Portugal, era de onde saía a matéria-prima, o açúcar. A Holanda ajudou o Brasil nesse processo com a implantação de engenhos, porque já tinha conhecimento do cultivo da cana-de-açúcar, lembrando que a cana-de-açúcar não é um produto brasileiro, ele é um produto holandês, um produto europeu, que foi trazido para nossas terras para ser cultivado, porque o clima era favorável e a terra era arável, ou seja, o solo era permitido esse tipo de cultivo. Nós temos aqui o engenho colonial que desenvolve 4 características: a lavoura canavieira, instalações de cana-de-açúcar, moradias de proprietários e trabalhadores e a capela. Por que a capela, professora? Porque nesse período a religião católica ela já era praticada no nosso país. Nesse período, os portugueses já tinham parcerias com a religião católica para propagar o cristianismo em todos os territórios que eles conquistassem, e no caso o Brasil, por ter sido colônia de Portugal, foi imposto o processo de ensinar a religião católica e a língua portuguesa através dos padres jesuítas. O que é que vocês vão fazer neste momento? Vou limpar aqui para vocês e vão fazer anotações. Título da aula: Açúcar no Nordeste, ou açúcar nordestino. Vocês vão copiar, deixa eu limpar novamente aqui. Vão copiar o primeiro ponto, vão copiar o segundo ponto e prestem atenção. No terceiro ponto, vocês vão colocar até os holandeses. A atividade açucareira foi financiada por europeus. Quais foram os europeus? Holandeses e flamengos. E aí você deve estar se perguntando: professora, e o que são esses flamengos? É o time de futebol? Não tem nada a ver com o time de futebol. Os flamengos que ele está se referindo aqui eram povos também do continente europeu, próximo à Holanda, especificamente hoje no território da Bélgica, que também faziam parte desse domínio de parcerias, financiamentos e comercialização.
Então, façam essas anotações para continuar com a nossa aula. Continuando o nosso assunto sobre o ciclo do açúcar no Brasil, especificamente na região Nordeste, nós temos a Sociedade dos Engenhos, divididas em senhor de engenho, lavradores de cana, trabalhadores livres e africanos escravizados. Quais as características de cada um? Vamos compreender. Senhores de engenho, grandes proprietários de terras, ou seja, os donos de terras e também donos de escravos. Lembrando a vocês que nesse período já tinha escravos no Brasil, vindo especificamente de alguns países como Moçambique, Angola, Guiné, Nigéria, e desembarcando em alguns portos do Brasil. Quais foram eles? Portos de Recife, São Luís, Salvador e Rio de Janeiro. Foram os principais portos que desembarcaram os navios negreiros, trazidos os africanos, para serem explorados no nosso território. E qual era o país europeu que trazia esses africanos para serem explorados aqui nas terras brasileiras? Eram os ingleses, que tinham parcerias comerciais com os portugueses. Mas voltando aqui para os senhores de engenho, eles eram grandes proprietários de terras, também grandes proprietários de escravos, administravam as atividades do engenho e moravam na Casa Grande. Esses senhores podiam também residir nas cidades, onde tinham negócios e atividades sociais. Lavradores de cana eram produtores de açúcar que, olhem a palavrinha-chave, não possuíam engenho próprio, mas eles poderiam arrendar, eles poderiam alugar. Então, os arrendatários, eles usavam as terras e os engenhos alheios, ou seja, de outros, enquanto os proprietários cultivavam a cana em suas próprias terras e a moíam no engenho de outro. Então, para entender os lavradores de cana, eles tinham suas terras, eles plantavam a cana-de-açúcar, eles cultivavam a cana-de-açúcar, colhiam, mas eles levavam para o engenho de um outro proprietário, ou seja, ele arrendava aquele engenho, pagava para usar naquele momento, onde ia ser moída a cana, ia fazer o bagaço, o caldo de cana, e dali transformar em aguardente, ou açúcar, ou rapadura. Trabalhadores livres. Eles realizavam tarefas especializadas, como o feitor. Quem era o feitor? Era aquele que escolhia as terras, o tipo de cana e o momento ideal para o cultivo e para a colheita. E o mestre de açúcar era aquele que garantia a qualidade do produto final. Havia ainda o purgador e o caixeiro. O purgador era o que moía, o que fazia todo o processo, e o caixeiro era o que colocava nas caixas para transportar nos navios do Brasil para Portugal, ou seja, Brasil colônia, Portugal metrópole, saindo especificamente de 2 portos, Porto de Recife e o Porto de Salvador. E os africanos escravizados trabalhavam nas plantações, nos engenhos, em tarefas domésticas ou em atividades manuais. Suas condições de moradia e alimentação eram as senzalas, e elas costumavam ser precárias. Eles sofriam castigos físicos, tinham a má alimentação e a desagregação familiar. Por quê? Porque no momento que eles desembarcavam aqui no Brasil para serem escravizados, quem compravam eram os senhores de engenho, ou seja, os senhores da Casa Grande, senhores proprietários de grande terra, compravam esses escravos, que muitas vezes eles se separavam das suas famílias. Vou limpar a imagem para vocês e vão copiar todas essas informações da forma como está sendo apresentado na tela para vocês. Lembrando que aqui nós temos um mapa mental sobre a sociedade de engenho. E aqui chegamos ao fim da nossa aula de hoje, onde vocês fizeram anotações com relação ao desenvolvimento da cana-de-açúcar na região Nordeste. Fizeram anotações propícias que foram informadas no decorrer da nossa aula. Fiquem atentos à sua agenda online e lembre-se que todas as atividades propostas
tanto de anotações como propriamente lá na agenda, devem ser enviadas no CLES. Preste atenção ao seu prazo de entrega, porque todas essas atividades elas valem pontuação, valem nota, para ajudar no desenvolvimento, para ajudar no desempenho da sua média bimestral. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no CLES. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau!